Ora, temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: podemos obter uma cura de um mal físico através das nossas orações e da ajuda da espiritualidade? Se podemos obter uma cura de um mal físico através das nossas orações e da ajuda da espiritualidade. Ora, é uma pergunta realmente é uma pergunta realmente muito pertinente. E isto porquê? Porque hoje em dia até a própria ciência vai de encontro quase que à resposta a esta pergunta. Já todos nós ouvimos falar no pensamento positivo e que as pessoas com pensamentos positivos acabam por ser menos afetadas até a nível físico. Ora, nós sabemos, ao estudar a doutrina, nós aprendemos a força que o pensamento tem. O pensamento transmite uma energia, não só a nós próprios, mas também a quem? Também àqueles que nos rodeiam. Por isso, é assim, dizer que através da prece, que é se calhar o melhor medicamento que Deus nos deu e que nós recorremos se calhar não tantas vezes como aquelas que deveríamos, a prece é realmente um fator que nos ajuda. Porquê? Porque todos nós temos o nosso guia, espíritos amigos, a quem podemos recorrer para pedir ajuda, para agradecer pelas bênçãos. Estar a pedir a cura de um problema físico. Já da última vez nós falámos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E nós não sabemos, quando reencarnamos para esta existência, não sabemos quais as provas que teremos que passar e superar. E se calhar às vezes uma doença física pode ser uma prova pela qual nós tenhamos que passar. Agora, se tivermos mérito para isso, certamente que a espiritualidade nos ajudará e poderá atenuar essa doença. E isso até hoje em dia a própria ciência já nos diz. Há uma quantidade de estudos que falam da importância da prece, que traduz-se em melhorias no corpo físico. Por isso, estar a afirmar que através da prece nós conseguimos curar os nossos males físicos, se calhar é um bocadinho abusivo, mas que os podemos atenuar, sem dúvida. Que a nossa disposição mental, a nossa forma de encarar a vida, os problemas, o nosso ânimo, que tem influência sobre o nosso estado físico, garantidamente que tem. E isso até hoje já a ciência do homem comprova. Que um pensamento de ânimo, de alegria, promove um estado de saúde melhor para todos nós. Por isso, obviamente que ajuda. Se nos vai curar, depende, porque pode ser algo que nós precisamos de passar por isso, para aprender algo. E aí, não seria uma bênção curar-nos. Nós precisamos de passar por essa dificuldade e superá-la da melhor maneira. Porque nós estamos cá exatamente para quê? Para evoluir. Para irmos burilando todos os nossos pequenos defeitos, pequenos, entre aspas, grandes defeitos, mas teremos essa hipótese ao longo de várias reencarnações.
Por isso, garantidamente, a prece auxilia-nos. O estudo da doutrina que nos faz entender por que estamos aqui, o que fazemos aqui, porque é que determinadas coisas nos acontecem. Explica-nos, dá-nos um sentido para aceitar tudo aquilo que nos vai acontecendo na vida e aceitar de forma positiva para superar, sem grandes mágoas, sem grandes culpas, sem nos mortificarmos, porque aí então vamos prejudicar toda a nossa vida, até em termos físicos e de saúde. Não sei se queres acrescentar. Eu estava-me só a lembrar que eu não me recordo da fonte, mas eu lembro-me que há uns anos, mas isto não tem nada a ver com o espiritismo, houve um estudo em que dividiram pacientes, isto foi no hospital, que dividiram pacientes que tinham algum tipo de crença espiritual, se fossem católicos, protestantes, o que fosse, num grupo, depois outro grupo de ateus ou agnósticos, e depois havia um grupo de controle. E o que era curioso era que os resultados no grupo de pessoas que orava e que tinha algum tipo de fé, exatamente, eram muito melhores do que no outro grupo. E isso dá que pensar, mas isto ainda está muito... Ou seja, devia haver mais... Há vários estudos agora acerca da prece e da importância da prece, mesmo em termos de saúde. E os estudos, os que existem, indicam todos que as pessoas que têm alguma fé, não quer dizer que sejam espíritas, católicos, protestantes, budistas, não interessa. Quem tem fé e ora e faz as suas preces, tem resultados e evoluções de patologias clínicas melhores do que quem não acredita em nada. E isso hoje há vários estudos dentro desse âmbito. Eu penso que no Brasil têm feitos vários, nos Estados Unidos também há vários estudos sobre a importância da prece, a importância da fé em Deus. Agora, que vai curar, não sabemos. Isso só a Deus pertence. Podemos ter mérito para isso e até podemos ser curados. Podemos ter que passar por essa situação e não vamos ser curados porque faz parte da nossa evolução. Mas seremos sempre auxiliados ou aliviados do nosso sofrimento. Por isso é sempre positivo a prece e tem sempre uma benesse em termos de saúde física. Se calhar então vou passar aqui a outra, vamos ver se escolhi bem. Aqui outra questão. Alguém deixou uma questão que diz assim: por que é tão difícil convencer as pessoas sobre o espiritismo? Bom, começamos logo por tentar esclarecer que o espiritismo não visa convencer ninguém. Portanto, as pessoas não têm que ser convencidas. Exatamente, eu entretanto ouvi a memória que chegou aqui. As pessoas precisam ser esclarecidas. Então, nós no espiritismo não achamos que no futuro, alguns daqui a 1, 2, 3 séculos, que todos vão ser espíritas, nada disso. Agora, aquilo que nós achamos é que as várias correntes espiritualistas lá está, irão ficar mais espiritualizadas, vá. Então, vou aproveitar isto para tentar passar dois tipos de imagens, dois tipos de mensagem diferentes. Primeira mensagem: toda e qualquer pessoa ou grupo que acredite que existe algo mais para além do corpo físico, não é? Que quando morremos, quando desencarnamos, algo fica vivo, chama-lhe espírito, alma, energia, consciência, pronto. Todas essas pessoas são espiritualistas. Então quer dizer o quê? Que
os católicos são espiritualistas, os protestantes são espiritualistas, os budistas são espiritualistas, pronto. Os espíritas também são espiritualistas. Agora, o espiritismo é uma visão particular. Portanto, o espiritismo surgiu no dia 18 de abril de 1857 com o primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, e em que tem, então, uma visão particular sobre a tal vida espiritual. E está tudo muito bem. A codificação quer dizer que esses conhecimentos estão organizados de uma forma encadeada e lógica. Agora, esse conhecimento está disponível. Ainda por cima agora vivemos na era da internet. Qualquer pessoa que tenha curiosidade pode ou ir a uma associação espírita, ou ir à internet. Aí terá que ter um bocadinho de cuidado, porque depois, misturado com sites bons, há também muito site que não interessa a ninguém. Mas consegue-se fazer até pelo tipo de discurso e tudo, e conseguimos cruzar a informação. E, sobretudo, através dos livros base de Allan Kardec, tem muito onde ir buscar conhecimento, não é? Então, se alguém quiser dizer mal de espiritismo, por exemplo, é livre de o fazer, mas então ao menos que vá ver o que é espiritismo para depois dizer mal com propriedade. Aqui também uma ressalva que me ocorreu agora. Espiritismo não é uma religião. Portanto, é uma doutrina filosófica com consequências morais. E o que é que aconteceu a isto? Não deve ter adormecido, ok. Então, é um conjunto de conhecimentos que, enfim, como filosofia, ajuda-nos aqui, ou obriga-nos a ver a realidade de outra forma, e depois terá consequências moralmente, porque quem quer que comece a ler sobre o que é espiritismo, a estudar espiritismo, das duas uma, ou não lhe faz lógica e põe de parte, está no seu direito, não é? Ou então, se fizer lógica, mais cedo ou mais tarde, aquilo é algo que nos encosta à parede, salvo seja, porque aquilo que começamos a ler começa-nos a dar a necessidade de nos mudarmos a nós próprios. Ou seja, não é como, sei lá, sem qualquer espécie de crítica, mas como algumas religiões que é fora desta religião não há salvação. Não, não. Não é nada disso. É fora fora de nós. Da caridade não há salvação, segundo o Espiritismo. Nós começamos a perceber que está tudo dentro de nós, ou seja, nós temos que nos mudar a nós próprios, individualmente. E isso é que é até o mais difícil. Agora, acerca de convencer as pessoas, nada disso. Cada um, nós estamos todos misturados. Os espíritas não são melhores do que outras pessoas que não são espíritas. Isso quer dizer o quê? Que há espíritas muito boas pessoas, assim como há pessoas que não são espíritas e que nem nunca ouviram falar de espiritismo, que também são muito boas pessoas. E também há outras pessoas que já não são assim tão boas pessoas e se calhar também, não devia haver, mas se calhar também existem espíritas que não são muito boas pessoas. Ou seja, não é para convencer ninguém. O conhecimento está aí, é uma ferramenta muito boa para quem fizer sentido e lógica, para nos ajudar em primeiro lugar a nós e depois a quem nos rodeia. Nós ao mudarmos-nos, nem que seja um bocadinho, estamos a mudar o mundo à nossa volta, ali o que está mais direto. E indiretamente estamos a mudar o mundo, assim, ao nosso tamanho, pronto, a quem faz, carrega tijolos para uma obra, não é? E acho eu, não sei se queres complementar. Eu estava a ouvir falar e o que é que me veio à ideia? É assim, todos nós somos espíritos encarnados e não somos todos iguais. Cada um de nós é um espírito que já passou por várias reencarnações, teve o seu percurso, não estamos todos ao mesmo nível. Somos todos diferentes. E estas ideias da doutrina espírita vão nos fazer sentido quando chegar à altura certa. Eu não posso criticar alguém que, se eu lhe falar sobre o espiritismo, me diz que disparate. Essa pessoa ainda não está pronta a quê? Ainda não está pronta a receber essas ideias. Faz parte de um processo de evolução.
individual, como dizia o Francisco, para cada um de nós. Cada um de nós é que vai adquirindo os seus conhecimentos, vai evoluindo moralmente ao seu ritmo. Por isso, não faz sentido convencer ninguém. Tem que ser a própria pessoa, o próprio espírito, a querer conhecer, entender mais. Por isso, não estamos aqui para convencer ninguém. E também não é por eu estudar os livros todos e saber as frases todas de cor que eu vou ser espírita. Quando for ali na fila de trânsito, estou a refilar com toda a gente e a buzinar e a mandar umas ondas de pensamento muito más a toda a gente à volta, ou a refilar por tudo e por nada. Ou então vou ao café, o senhor engana-se no troco a meu favor e eu digo, que bom, e meto no bolso. É assim, eu tenho que me ir mudar a mim própria, como o Francisco disse. E isso é que vai fazer de mim espírita. Ou seja, quando eu começar a agir para o bem do outro, para o bem da sociedade, a deixar o egoísmo e a pensar só em mim. Aí é que eu começo a ser espírita, aí é que eu começo a mudar o meu interior. E isso só vai acontecer quando estivermos prontos para isso. Cada um de nós. Por isso é que a doutrina é tão boa, mas também é tão responsabilizar a nós próprios. Não vale a pena dizer que é culpa do A, do B ou do C. Não. Nós somos os grandes responsáveis pelo que nos acontece, pelas atitudes que tomamos, e nós é que temos que nos corrigir a nós próprios. E essa é a parte pior, porque todos nós, não é? Somos seres imperfeitos e às vezes já conseguimos ter uma atitude de acordo com a doutrina, outras vezes não, escorregamos na casca da banana. Mas se já dissermos assim, não devia ter feito isto, já evoluímos qualquer coisa. Portanto, já ganhamos qualquer coisa, já estamos a aprender. Mas vai demorar muito tempo até realmente conseguirmos aplicar tudo o que a doutrina nos ensina. Ou seja, como Jesus dizia, tratar os outros como gostaríamos que nos tratassem a nós. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Nós não tratamos as pessoas todas da mesma forma. Ainda não conseguimos fazer isso, mas havemos de lá chegar. Eu, por acaso, agora lembrei-me, só no instantinho, lembrei-me de uma coisa. Posso? Que é, claro. Por exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas já agora só para também nos rirmos um bocadinho. No meu núcleo familiar, sou eu a que sou espírita. Olha, os meus pais são católicos, respeitam muito o espiritismo, aliás, estão aqui hoje, mas são católicos. A minha mulher é agnóstica a ser puxar para o ateu. E o miúdo também tem a mania que ser ateu é que é inteligente. Pronto. E então, de vez em quando, há algumas, não é discussões, não é nada disso, há algumas trocas filosóficas de argumentos e acho piada, mas isto faz-nos bem, acho piada porque quando convém o argumento é de uma maneira, não é? Mas quando, por exemplo, nós todos os dias, ou muitas vezes, lá por causa temos espíritas, somos pessoas como as outras, às vezes também estamos num dia mal disposto, não é? Pois basta eu pôr assim o pé em ramo verde, então, mas olha, tu não és espírita, então... E assim, e olha, vês, tumba, que é para aprender-se. Lá está. E pronto. O que interessa é as atitudes, como agimos. E também como pensamos, não é? Porque não vale
estarmos a dizer tudo com um grande sorriso, não é? Claro. Mas por dentro estar a pensar, não é bem assim, não é? Ora, então vamos selecionar outra pergunta. Estava a tentar escolher uma fácil, vou deixar as difíceis para o Francisco. Pode ser esta. Alguém perguntou assim: qual a consequência após a desencarnação para as pessoas que fazem uso de macumbas ou prejudicam outras pessoas com esse tipo de atitude? Está aqui. Está aqui. Pronto. Macumbas e tal, eu diria que isto, como alguém disse, deve ter vindo. Mas pronto, estas feitiçarias, macumbas, é assim, o que a doutrina nos ensina é que após a desencarnação nós vamos tomar consciência de tudo o que fizemos. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Ou seja, quer eu tenha feito macumbas ou tenha sido uma vigarista e enganei aqui o Francisco num grande negócio, é assim, qualquer uma das atitudes é que é condenável. Portanto, seja por macumba, seja por avareza, seja por maldade, egoísmo, orgulho, todos esses defeitos que nós ainda carregamos, quando chegarmos ao outro lado da vida, vamos ter consciência deles. E não é Deus que nos castiga, porque, ao contrário do que nós possamos pensar, Deus, segundo o que a doutrina nos diz, é infinitamente bom e justo. Deus não nos vai castigar. Quem se vai, entre aspas, castigar somos nós próprios. Lá está a tal parte da responsabilidade de cada um. Nós é que vamos sofrer com as nossas imperfeições. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Aproveitar esta existência. Enquanto estamos aqui no plano material, nós temos que aproveitar ao máximo. Para quê? Para nos autocorrigirmos. Para quando chegarmos ao mundo espiritual, não termos tanto sofrimento associado por coisas que nós somos os grandes responsáveis. Porque nós somos os responsáveis pelo que fizemos, porque temos o nosso livre-arbítrio, nós tomamos as decisões e quando chegarmos ao outro lado vamos ser confrontados com as decisões que tomamos, muitas delas erradas, e que nos vão causar sofrimento, até estarmos preparados para voltar a uma nova vida no plano material. Para quê? Para resgatar todo esse mal que nós fizemos, todas as atitudes erradas que tivemos. E quando reencarnamos, fazemos assim um reset, não nos lembramos. Porquê? Que é para termos nós o mérito de ultrapassar essas imperfeições. Porque não vai ser Deus que nos vai dar castigos, não vai ser Deus que nos vai impor determinado estilo de vida pelo mal que nós fizemos. Não, vamos ser nós próprios. Por isso é que eu há pouco dizia,
em vez de passarmos a vida aqui a ter muita pena de nós próprios porque me acontece isto, aquilo e aquilo outro, se me acontece isto, aquilo e aquilo outro, é porque eu tenho que passar por isso. E se fui eu, possivelmente, que pedi para vir passar por isso tudo, para aprender, para evoluir. Porque se não consegui, numa outra existência, ultrapassar essas imperfeições, voltei com uma nova hipótese para voltar a tentar. Mas tem que ser eu a conseguir. Por isso, é assim, o que nós devemos estar é atentos. Muito atentos e conscientes do que nos acontece, em vez de nos penalizarmos. Não. Se isto me está a acontecer, é porque eu preciso de passar por isto. Então vou passar por isto da melhor forma possível. Com a melhor atitude possível. Sem ficar focado, quê? Naquele problema só. Não. Tem que ser com uma atitude de aparece, vamos em frente. Ultrapassa-se com fé. Por isso, é assim, é nesta existência que estamos agora, é nesta existência que nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar para quando chegarmos ao outro lado, não termos que pensar nas macumbas todas que fizemos, nas atitudes todas erradas, porque tanto faz ter sido uma macumba como ter sido outra coisa. É nesta existência que a gente, no dia a dia, tem que pôr um sorriso. Sim. Não, estava-me a lembrar aqui de uma coisa. Uma das consequências de quem se dedica a esse tipo de situações, né? Aquelas pessoas que têm o hábito de ir ao bruxo ou ao médico comerciante, pedir para fazer mal a este, aquilo, aquilo, são pessoas que têm má índole. Ninguém vai pedir para fazer mal a alguém sendo bom, não é? Obviamente. O que é que acontece? Começam a criar laços de familiaridade, de afinidade com espíritos inferiores. Quando as pessoas desencarnam, largam o corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, como têm essa afinidade, tornam-se prisioneiros desses espíritos, que muitas vezes depois cobram, não? Até agora eu andei a ajudar, agora vais-tu-me ajudar a mim. E até que depois se libertem disso, não é? E o Espiritismo ensina-nos que as macumbas, as magias, essas não têm qualquer poder, porque se tivessem poder, então não havia um Deus, havia vários deuses. E eu sou a prova disso, porque já me fizeram 2 macumbas, uma para me crescer o cabelo, outra para ficar mais bonito, e uma delas não. Portanto, macumba não resulta. Prova viva. Sim, mas isso é verdade. O que o Lucas disse é verdade, porque nós sintonizamos, e o que o Espiritismo nos diz é que nós sintonizamos com quem? Com aqueles espíritos que nos são quê? Que nos são afins, ou seja, que pensam da mesma forma que nós. E atraímos à nossa volta esses espíritos. Portanto, se eu andar triste, macambúzia, quem é que se aproxima de mim? Todos aqueles que se afinizarem com esses sentimentos. Se eu andar alegre, vão-se afinizar espíritos que mais alegres. Se eu fizer o mal, afinizam-se espíritos também com uma índole mais virada para o mal. Que depois, quando eu desencarnar, vão estar lá ao pé de mim. E eu, quando desencarnar, espero ter lá espíritos amigos, ou seja, familiares, que me recebam bem. Por isso, é nesta existência que a gente tem que ir mudando. E acho que... É a lei de ação e reação, né? É a lei da ação e reação, exatamente, lei de Deus. As perguntas fáceis já não há. Pronto. Estou a brincar. Eu puxei essas para si.
Temos aqui uma pergunta, que vamos ter que dividir isto em vários patamares, mas vá, a pergunta diz assim: o que representa a lei do aborto à luz da doutrina espírita? Então, vamos tentar dividir isto primeiro entre leis do ser humano, né? Leis da sociedade e da doutrina espírita. Vou começar pelo lado da biologia. Segundo os espíritos, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo e cria o ovócito, se não estou em erro que é esse nome, é nesse momento que o espírito, entre aspas, se agarra àquele corpo físico. Eu vou explicar de outra maneira. Quem quer que seja que acredite que há algo mais para além do corpo de carne, normalmente acredita no espírito, na alma, né? O que os espíritos nos indicam é que existem três coisas, praticamente falando, que é o espírito, que é a centelha divina, não se vê, é o que nós pensamos, não é? Há o corpo de carne, que é isto, este amontoado de células, e existe uma coisa que para nós não é matéria, mas que os espíritos dizem que sim, que é matéria num estado que nós ainda não conhecemos, que faz a ponte entre o espírito e o corpo de carne. Então, e que damos o nome de perispírito. Ora, por exemplo, vamos imaginar que eu agora morria, desencarnava, e vamos imaginar que aqui a Catarina era médium de vidência, ou seja, conseguia ver. Se ela me visse andar aí, nós dizemos isto para facilitar, não é? Uma facilidade de linguagem, mas se calhar ela diz assim: olha, vi ali o espírito do Francisco, mas não, o espírito não se vê, ela viu foi o perispírito, né? Porque o espírito é, enfim, não se vê. Agora, dando a volta ao contrário, se é nesse momento em que o perispírito se agarra àquele corpo, depois divide-se em duas células, depois em 4, em 8, para aí fora, né? É mais ou menos como os baby grows que havia antigamente. Cada vez que há uma divisão celular, é mais uma molinha a pregar naquela célula. Embora existam 7 centros de força principais, nós estamos ligados por todas as células. Então isso quer dizer o quê? 2 tipos de aborto. Existe o aborto espontâneo, não é? Pronto, aconteceu por um motivo qualquer, e muitas vezes nesses casos que aconteceu naturalmente, nem sequer estava lá um espírito agarrado dentro daquilo, naturalmente não vingou. Ou então vamos falar de aborto mesmo propositado. E agora aqui quero abrir um parênteses, que é: todos nós tomamos decisões de acordo com o conhecimento que temos no momento. Ou seja, a todo e a cada momento, cada decisão que eu faço, estou a fazer de acordo com a minha consciência e com os conhecimentos que eu tenho naquele momento. Portanto, se existir aqui alguém que no passado, por algum motivo, fez um aborto, escusa de ficar com aquela consciência, ok? Eram os conhecimentos que tinha. Mas sim, perante o espiritismo, não é bom. Porquê? Porque se já está em desenvolvimento, estamos a terminar a vida de um espírito que vai nascer, reencarnado. Segundo os espíritos, só existe um caso em que será, opta-se pelo menos mal, em que o aborto não é condenável, que é num caso em que perante a medicina se tenha que optar ou pelo bebê ou pela mãe. Ora, a mãe, se calhar até já é mãe de outra criança, ou pode vir a ser, não é? E já é uma vida que vai ali ou quase a meio ou a meio, não é? E então aí, nesse caso, indicam que opta-se pela solução menos má. Agora, então, mas eu quando era mais novo fiz um aborto, ou a minha mulher fez, ou seguir. Todos nós já cometemos erros em alguma altura da nossa vida. Pronto. E então, eram os conhecimentos que tínhamos na altura. Mas eu agora, isto de vez em quando acontece no espiritismo, alguém começa a estudar espiritismo e depois começa-se a recordar daquilo que fez no passado. Assim, tem responsabilidade? Ok, tem, mas quer dizer, não sabia, não é? Se eu neste momento fosse de perfeita consciência convencer alguém a fazer o aborto, claro que tinha uma responsabilidade enorme, não é?
Ou seja, depois as responsabilidades são de acordo com os nossos conhecimentos. Mas, depois, todo o bem que nós fazemos contraria erros que nós fizemos no passado. Pronto. Vamos imaginar, eu fui responsável por um aborto há 20 anos atrás, ou caso se equivalha. Pronto. Entretanto, não fui pai. Ou não fui mãe, ou não importa. Posso vir a ser, então posso adotar uma criança. Há tantas crianças que precisam de pais e de mães. E estamos sempre a tempo de corrigir. Não é aqui o que é importante neste momento é não ficar com carga na consciência, aquela culpa, porque isso é que não leva a lado nenhum. Agora, referente depois à lei do aborto, mesmo lei da Assembleia, pronto. Perante o Espiritismo não é correto, mas não me vou pronunciar se deve ser libertado ou não, isso já não tem nada a ver com o Espiritismo, digo eu, não sei se queres dizer alguma coisa. É assim, acerca deste assunto, nós sabemos que há as leis de Deus e há as leis da sociedade. E nós estamos em sociedades diferentes. Nós sabemos que as próprias leis da sociedade vão evoluindo. Um exemplo era a pena de morte. Portugal já aboliu a pena de morte. Há países onde a pena de morte ainda é praticada. A própria sociedade como um todo são as leis dos homens e os homens são imperfeitos. Portanto, as leis do aborto é a lei da nossa sociedade neste momento para o grau de evolução da população que temos. À medida que formos todos evoluindo como sociedade, também as leis dos homens vão evoluindo e irão mudar e vão se aproximar das leis de quê? Das leis de Deus. E acho que sou eu outra vez, não é? Então, mas depois preciso de ajudas. Pronto, está aqui uma pergunta que diz assim: como sabemos que estamos com espíritos obsessores? Tu é fácil, olha, estou aqui sentado ao teu lado. Pronto, isto dá logo para dizer, esta pergunta por espíritos obsessores. Mas o fenómeno da obsessão não é só por parte dos espíritos. Porque existe a obsessão dos espíritos para os encarnados, dos encarnados para os espíritos e até de encarnado para encarnado. Portanto, e de desencarnado para desencarnado. Portanto, esta pergunta só está a perguntar uma parte, não é? Porque o fenómeno da obsessão, no fundo, traduz-se de que forma? Receber a influência de um outro espírito. E eu posso receber a influência do mundo espiritual, como posso receber a influência de quem? Aqui do Francisco, que está aqui a pensar mal de mim e eu de repente começo a ficar assim com uma ligeira dor de cabeça. E como é que eu posso saber que estou com espíritos obsessores? É assim, tenho que, como Jesus dizia, orai e vigiai. Nós já sabemos que os espíritos nos influenciam muito mais do que aquilo que nós pensamos. E temos que estar vigilantes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para podermos estar atentos a ver se aqueles pensamentos são realmente meus ou estão a ser quê? Sugeridos. Porque no fundo, todos somos médiums. Há médiums mais ostensivos que podem ver espíritos, ouvir, mas
A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, como a visão, o tato, a audição. É outro sentido. Só que há pessoas que têm esse sentido mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Mas todos nós que estamos aqui nesta sala somos médiuns. Todos nós somos influenciados. E muitas vezes, quando começa a aparecer uma ideia fixa, que até parece um disparate, se calhar essa ideia, eu tenho que estar atenta para saber se essa ideia é realmente minha e se está de acordo com o que eu penso. Ou se essa ideia me está a ser quê? Sugerida. Por isso, eu penso que a melhor maneira de sabermos se estamos com um processo de obsessão ou não é realmente autoanalisarmos-nos, orar e vigiar os nossos pensamentos. Porque todos nós sofremos a influência dos espíritos, todos. Todos nós, sem exceção. Agora, temos que estar muito atentos. Se suspeitarmos que estamos com um processo obsessivo, não há nada como vir quê? A um centro espírita e ir ao atendimento para pedir ajuda, porque muitas vezes não conseguimos resolver o problema sozinhos e precisamos de ajuda. E é o centro espírita que vai resolver o problema? O centro espírita pode ajudar, mas se Deus permitiu a ação desse espírito sobre nós, o centro espírita pode ajudar, pode conseguir afastar esse espírito obsessor, em termos dele seguir o seu caminho e não continuar a prejudicar a pessoa, mas se a pessoa não mudar nada dentro de si, continuar exatamente da mesma maneira, o mais certo é, entretanto, aparecer o quê? Aparecer outro. Portanto, temos que ser nós próprios. Deus permite esses processos. E esses processos, se calhar, existem para quê? Para nos ajudar a evoluir. Existem para nós mudarmos algo dentro de nós. Se viermos ao centro espírita pedir ajuda, fomos ajudados, depois desaparecemos, nunca mais, e continuamos no nosso dia a dia a fazer tudo como fazíamos antes, pode aparecer outro obsessor ou não. Não sei se queres acrescentar. Só uma coisita no instante, que é, tu abordaste, mas estava-me aqui a surgir na cabeça, que é, existe uma forma curiosa de nós, isto é de nós para nós, né? Nós connosco próprios. Por exemplo, um espírito bom, o guia protetor aqui da Catarina, se quiser intuí-la de alguma coisa, não vai impor nada. Chega ali e diz, olha, não achas melhor? Mas é em forma de intuição e até respeita para quê? Para, se ela seguir essa sugestão, o mérito ser dela. Um espírito obsessor não faz isso. Martela. Aquela ideia fixa. Então, quando nós começamos a ter pensamentos, muitos deles até contrários à nossa forma de pensar, e ali, pum, em que nós fazemos o esforço de começar a pensar outra coisa, e passados uns segundos, convém se calhar parar, tentar mudar o chip, mandar as antenas lá para cima, sintonizar outra coisa, porque é por exemplo, um sinal. Porque tal e qual como nós aqui, por exemplo, se eu agora dissesse assim, olha, malta, agora vamos todos sair daqui a correr e ninguém vai olhar, vamos atravessar a estrada sem olhar. As pessoas diziam assim, tu és doido, não é? Mas, no entanto, às vezes seguimos este tipo de conselhos de quem não estamos a ver. Do tipo, olha, atravessa agora.
E tu dizes, este pensamento não pode ser meu, de certeza, não é? E pronto. Vigiar o pensamento. Isso. Sempre. Olha, agora vamos fazer aqui uma pergunta ao Lucas, que ele está ali calado. Ele quer falar. Deixaram-nos aqui uma pergunta que isto não tem a ver com espiritismo, mas algumas pessoas, de facto, eu tenho muito poucos conhecimentos sobre isto. Eu sei que existem algumas pessoas que confundem, até pensam que isto faz parte de espiritismo. A pergunta diz assim: a apometria, o que é? Como funciona? Queres ajudar, Lucas? A apometria. A apometria é uma técnica criada por alguém para utilizar a mediunidade supostamente para ajudar as pessoas com problemas obsessivos de uma maneira dita avançada, e que não é uma prática espírita. Portanto, embora haja centros espíritas no Brasil, e há 1 ou 2 em Portugal que usam isso porque provavelmente querem ser mais avançados, toda a prática espírita radica naquilo que está no livro dos médiuns de Allan Kardec, que é, portanto, vários tipos de reuniões com objetivos sempre úteis, né? E nunca com objetivos frívolos. Depois reuniões de estudo, de pesquisa, que era o que Allan Kardec fazia, de perguntas aos espíritos sobre determinadas matérias, comparando, e também reuniões de apoio aos sofredores, né? E podem ser reuniões de desobsessão ou apenas de intercâmbio espiritual, onde pessoas que estão em sofrimento lado a lado porque não sabem que morreram ou porque ainda estão meias embanhadas na matéria, são recolhidas e são atendidas fraternalmente, né? Em que alguém fala com o espírito através do médium. Portanto, e essa é a essência do espiritismo. Tudo o resto que saia fora dessa simplicidade, que é a base da eficácia e é a base do amor, são coisas rebuscadas que muitas vezes o ego dos médiuns e de algumas pessoas pretendem entender. Portanto, embora muita gente tente misturar a apometria com o espiritismo, não tem nada a ver. Sim, não. Com o outro. Assim como a cristalterapia não tem nada a ver com o espiritismo, a aromaterapia não tem nada a ver com o espiritismo, né? E outras terapias. Algumas são úteis, essa por acaso não a conheço no ponto de vista prático, não posso dizer se é útil ou não, mas também não estou muito interessado em conhecer, porque tenho mais interesse em aprofundar os conhecimentos espíritas. Por acaso aquilo que o Lucas disse ali, agora no fim, também me fez lembrar outra coisa, que é, vocês não acreditem nos espíritas do ponto de vista de quem está a dar uma palestra ou enquanto trabalhador ou dirigente de uma associação espírita. Não estou a brincar, estou a falar sério. Porquê? Porque todos nós temos uma interpretação, melhor ou pior, mas de uma interpretação da doutrina dos espíritos. E então, uns mais, outros menos, esperemos que fazemos um esforço para que seja menos, né? Todos nós fazemos ou dizemos asneiras. Portanto, convém que vocês estejam com um espírito crítico numa associação espírita, porque não, foi o Francisco que disse, é porque é verdade. Não. E está ali um bom exemplo, que é, uma vez fui a uma associação espírita, não vou dizer onde é que é, mas é longe daqui, em que era uma associação espírita mesmo, ok? E estavam lá pessoas, na primeira fila, que eu depois vi a saber que eram trabalhadores da casa, com cristais, a fazer orações. E eu fiquei a pensar, conhecimento completamente estapafúrdio, ou seja, temos que ter tino, isso não faz parte do espiritismo. Se formos à obra do espiritismo, não aparece lá nada disso. Pronto, foi só isso para complementar ali. E agora, é a tua vez ou a minha vez? Não sei, agora foi a vez do Lucas, mas está aqui uma pergunta, quer dizer, estas quase que é a mesma coisa, já foram quase que respondidas. Está aqui uma pergunta que diz assim: como nos reenergizar quando estamos abatidos? Lá está, de certa forma já acabámos por responder. O nosso estado físico, se estamos abatidos, temos que mudar o chip.
Claro que somos humanos e passamos por fases boas e fases más. E ninguém anda sempre feliz da vida aos pulos, mas temos que fazer um esforço para quê? Temos que fazer um esforço para ver sempre o lado positivo da questão. Se isto me acontece, eu aceito, ando para a frente. Porque assim, eu tenho um problema, mas se eu começar a perceber dos outros ao meu lado, se calhar eu tenho emprego, tenho família, tenho amigos, para que focar-me no problema? Por que não focar-me em tudo o que eu tenho de bom na vida? Porque qualquer um de nós tem coisas boas. E é aí que vamos buscar esse ânimo. E ao buscar esse ânimo, essa energia, também vamos atrair para o pé de nós, não aqueles abatidos, mas aqueles com mais energia, com uma melhor onda, para nos pôr para cima. E depois, claro, sempre a arma secreta. Nós temos todos um guia. Podemos usar e abusar do nosso guia. Eu, pelo menos, uso e abuso. Sempre que preciso de qualquer coisa, nem que seja de ânimo, ou porque hoje estou mais cansada, lá estou eu a me algar o meu guiazito, vá lá, ajuda-me, dá-me energia, vá, ânimo, pronto. Estou sempre, vou a uma viagem, começa a chover muito, eu digo sempre, pois está a chover tanto, eu sei que a chuva é precisa, as árvores precisam, o sol precisa, a seca, eu sei que é preciso, mas vá lá, protege-me na viagem, pronto. De outras vezes vou muito bem e está um dia lindo e converso com o meu guia e digo, ai que bonito, ainda hoje estava um pôr do sol com umas cores, estava uma nuvem muito escura e um pôr do sol com um amarelo, uma cor linda, e eu converso logo, eu não venho sozinha no carro, obrigo-o a vir comigo, como é lógico, não é? Porque vou à conversa com ele e digo logo, oh, tu já viste, realmente a obra de Deus é linda, que cores fantásticas, pronto, lá tem ele que vir para o pé de mim ali para acompanhar. E isso, parecendo que não, o nosso guia é uma boa influência. E se Deus nos deu um guia para tomar conta de nós, a gente tem que o aproveitar. A gente tem que o aproveitar. Eu aproveito muito. Nunca faço viagens sozinhas, seja à noite, nunca, porque ele vai ter que ir ali ao meu lado. Pronto, garantidamente, porque eu peço logo. Mas peço nos maus momentos difíceis, mas também quando estou contente ou feliz ou porque alguma coisa correu bem na minha vida. Lá estou eu também a dizer, já viste, ainda bem, estou mesmo bom. Pronto, eu acho que se tem que usar o guia. Eu uso o meu guia muito. Portanto, para reenergizar quem estiver abatido, peçam socorro ao guia, fazem uma prece, Deus ajuda, eu acho que é o melhor. Ainda dá tempo de fazer aqui outra. Está aqui outra, esta aqui vamos sair daqui para a semana. Não, eu vou. Qual é o caminho a seguir? Esta é fácil, é o caminho do bem, não é? Já Jesus, há 2000 e tal anos atrás, disse para fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que se fizessem a nós, não é? E para nos amarmos uns aos outros. Já passou 2000 e tal anos e nós ainda não conseguimos fazer isso, não é? Mas o caminho é esse, é o caminho do bem. Não importa nada se somos ateus, agnósticos, católicos, budistas, espíritas, zero. Para Deus isso vale zero. O que conta é o que cá está dentro, como nós tratamos os outros. Portanto, esse é o caminho, não é? Exatamente. E há aqui outra, que eu não tenho a certeza da resposta. Nem eu. Eu não tenho conhecimentos para isto, mas temos ali, pode ser que alguém ajude. Eu vou dizer o disparate e depois corrigem-me, pode ser? Há aqui uma pergunta que
as tatuagens afetam ou prejudicam o nosso perispírito? Eu, com os conhecimentos que tenho, acho que não, mas não sei, não tenho conhecimentos suficientes. Queres complementar? Isso é uma área nova. Pois. Não estou a falar a sério. É uma área nova porque as tatuagens eram reminiscências dos tempos tribais, né? E segundo informações colhidas através do médium Nivaldo Pereira Franco, esta moda das tatuagens derivou da reencarnação compulsiva de cerca de 400 mil hunos, que eram muito violentos, que estavam no mundo espiritual, sem autorização para reencarnar, e que lhes foi dada uma última oportunidade. E então começaram com essas coisas, porque é uma necessidade inconsciente de se conhecerem, de se identificarem, como antigamente nas tribos. Uma tribo pintava-se de uma maneira, outra de outra maneira, para que quando fossem guerrear saberem onde é que estavam as coisas. E daí tornou-se também uma moda de outras pessoas que certamente não foram parte desses 400 mil. Agora, é provável que a tatuagem afete, ou as tatuagens, assim como as operações, quando fazemos uma operação ao coração, uma hérnia aqui e acolá, portanto, que havendo um corte, havendo uma incisão no corpo de carne, é provável que possa afetar o corpo correspondente que lhe está ligado, molécula a molécula, que é um corpo energético. Não é? Agora, é uma dedução lógica, mas que não tem qualquer tipo de base científica neste momento. Eu acredito que sim, mas é uma crença minha. Não, eu desse ponto de vista que estás a falar também aceito. Eu quando estava, eu acho que estávamos a falar de coisas diferentes. Eu quando dei a minha opinião, que achava que não afetava, era do tipo do meu perispírito ser mais ou menos rarefeito, ou coisa assim. Eu acho que não tem nada. Tudo o que nós fazemos no corpo de carne reflete-se no perispírito. Pois, também tens razão. E tudo o que temos no perispírito reflete-se no corpo de carne. Nós temos doenças porquê? Porque temos energias menos boas que são drenadas do perispírito para o corpo de carne. Tens razão. As energias também há um fluxo constante entre o perispírito, o perispírito e o corpo de carne. Eles influenciam-se constantemente. Se eu fumar muito, eu vou influenciar negativamente o perispírito. Se eu me drogar, é no corpo de carne, vou influenciar o perispírito. Pois, tens razão, sim, pela lógica, sim. Se eu for viciado em sexo, é no corpo de carne, mas vou interferir com a componente genésica do perispírito. Ao nível mental, a mesma coisa. Portanto, é provável que, havendo incisões profundas no corpo de carne, com um mero objetivo decorativo, ou de vaidade, ou qualquer coisa, que isso possa ter consequências no corpo. Já há uma situação em que alguém é operado ao apêndice, ou ao coração, etc., aí é diferente. Nós somos operados para salvar uma vida. Não estamos a fazer uma incisão desnecessária no corpo, não estamos a prejudicar o corpo. Todo o prejuízo que nós fizermos ao corpo, consciente ou inconscientemente, prejudica o perispírito. Quanto mais consciência nós tivermos, mais responsabilidade temos. Portanto, é provável que daí possa advir alguma consequência menos boa, mas não tenho conhecimentos espirituais para falar sobre isso. Ok, obrigado. Mas tem lógica, sim. Um fio de pensamento. Sim, mas tem lógica, a adoção tem lógica. Eu, uma perguntinha. As cirurgias espirituais são feitas no perispírito. Sim, claro. Né? Não no corpo. Sim. Então a tatuagem é a mesma coisa, está afetando o perispírito, né? Teoricamente sim, mas até haver provas, eu acredito que sim. Né? Era o que o Renato estava a dizer. Sim. Quando os espíritos fazem uma cirurgia espiritual sobre nós, e às vezes acontece aqui durante a palestra e a gente nem se apercebe, somos operados, eles operam no perispírito, no corpo energético,
que depois, durante o sono, vai transportar para o corpo de carne, né, nessa ambivalência entre a célula espiritual e a célula carnal, vai transportar essa energia positiva que vai trazer um bem-estar físico ao corpo, assim como no passe, assim como na água fluidificada ou magnetizada pelos espíritos, para quando isso é indicado e não por hábito, né? Portanto, dentro desse princípio, sim, pode ter esse efeito, né? Mas é uma coisa que, pronto, é nova, é um fenómeno recente. Bem, está na hora. Está na hora. Respondemos a todas as perguntas. Pronto. Acabou no fim.